Bom, primeiro também começo aí agradecendo para estar aqui com vocês. E eu tenho uma apresentação, mas eu vou passar bem rapidinho essa apresentação para a gente tentar encontrar um caminho de conversa aqui, mas com a realidade do nosso grupo aqui, e também para permitir depois que as pessoas que tenham dúvida possam perguntar, né? Acho que vai ter um espaço para isso também, né? Então, às vezes também na pergunta. Sei que o Sérgio Nobre ontem, quando falou, disse: não, depois vocês perguntam para o Eymar, depois vocês perguntam para o Eymar. Então, eu imagino que vão ter algumas perguntas aí do que ele falou, como não acompanhou o que ele falou. Então, eu vou a essa apresentação aqui, pode passar. Primeiro eu vou falar bem rapidamente dos antecedentes, para a gente entender como é que a gente chegou até aqui e o que tem de desafio para frente. A gente tem que fazer esse percurso aqui, porque às vezes a gente esquece que nós já fizemos tudo isso que está aqui nos antecedentes. Olha o acumulado aí, Paulo Roberto. É o que nós já acumulamos até aqui, e, incrivelmente, nós acumulamos muita coisa nos últimos 40 anos, digamos assim, de desafios sindicais, né? Porque vamos lembrar que, nesses 40 anos, nós tivemos aí uma renovação sindical do chamado novo sindicalismo, e um dirigente sindical, inclusive, que virou presidente da República no seu terceiro mandato. Isso não é pouco, né? No entanto, a sociedade, o mundo e os desafios também mudaram muito nesses 40 anos, e é isso que nós estamos falando aqui. A conjuntura apresentada aqui pela Adriana e pelo Nuremberg nos ajuda a entender essa questão, para não achar que essa questão é uma questão isolada de um contexto sociopolítico, econômico no Brasil e no mundo, né? Então, nós tivemos aí, né, lá nos anos 80, uma proposta bastante ampla aí não está aparecendo a imagenzinha, mas esse é um caderninho de liberdade sindical e autonomia, né? Nós tivemos um sindicalismo chamado novo sindicalismo, que veio questionando a burocracia sindical que se instaurou desde o início da era Vargas, né? Olha, são sindicatos muito burocráticos, sindicatos que não representam, porque eles têm aí determinadas garantias de atividade de funcionamento e têm um controle do Estado e do Ministério do Trabalho enorme, né? Nos anos 90, né, nós partimos para um outro debate, especialmente na CUT, sobre o contrato coletivo de trabalho. Quer dizer, qual é o desafio dos anos 90 para os anos 2000? Foi ampliar a negociação coletiva para setores que não haviam experimentado a negociação coletiva. Porque as negociações coletivas elas eram interditadas pelos dissídios coletivos, pelo poder normativo da Justiça do Trabalho, que o presidente do tribunal poderia instaurar de ofício. O que é isso? Sem provocação, um dissídio coletivo. Começou uma movimentação lá na Embrapa, pronto, o presidente instaurava um dissídio, resolvia do jeito que eles queriam. Até a Constituição de 88 isso era possível, né? Os mais experientes aqui talvez se lembrem, né? E por que então houve todo um debate na própria CUT de que o poder normativo, naquela forma exercida, era nocivo, porque ele interferia nas relações coletivas num momento decisivo daquelas relações, que era no momento em que a categoria estava ainda se organizando para uma negociação, interditava a negociação, né? Então, aqui é a reação a esse momento. Na próxima, nós tivemos, e esse talvez seja o documento, digamos assim, mais estruturado de proposta de organização sindical no âmbito da CUT, que é o Sistema Democrático de Relações de Trabalho, que ele propõe uma alteração no artigo 8º, porque nós já estamos falando pós-88, né? A Constituição ela é super importante para nós. Essa Constituição nós temos que defendê-la nos seus fundamentos, porque ela é uma Constituição fruto de uma organização social muito intensa, de um momento político muito próprio no Brasil, porque nós estamos saindo da ditadura, né? E ela tem elementos ali muito significativos, né?
Dentre eles, no artigo 8º, a questão da autonomia e da liberdade sindical, ainda que meio mitigada, e o direito de greve, que está na Constituição Federal. O nosso problema não é o que está escrito nas Constituições, né? Porque nós temos um problema da nossa herança colonial, né? A gente escrevia para inglês ver, né? E a gente continuou escrevendo para inglês ver, né? Quem lê o nosso texto da Constituição acha que o salário mínimo atende a tudo aquilo que está escrito lá na Constituição, e nós sabemos que ele não atende, né? O direito de greve é um direito fundamental posto na Constituição, papapá. Aí vem uma liminar de um juiz dizendo que você não pode fazer greve sob pena de multa diária, disso e daquilo, né? Está dito que nós temos autonomia e liberdade sindical, mas está dito também que o registro permanece como uma forma de controle. Está dito que o dirigente sindical tem estabilidade, mas aí depois o Supremo vai dizer, não, mas foi recebido aquele artigo da Constituição que limita o número de dirigentes com estabilidade. São apenas 7 dirigentes com estabilidade, mais os suplentes. Chega ali nos 20, né? 24, se a gente forçar um pouco a barra. Conselho Fiscal não tem estabilidade, né? E por aí foi. O nosso sistema foi se conformando com essas características, tá? Escrevendo uma coisa e fazendo outra, né? Tivemos o Fórum Nacional do Trabalho na sequência. O Fórum Nacional do Trabalho foi um momento importante, 2 anos de debate, produziu uma PEC e um anteprojeto. Muito do que está escrito ali ainda é muito atual, especialmente no que tange às práticas antissindicais. Vou adiantando alguns temas, para facilitar para a gente lá na frente. Um dos nossos grandes desafios é que o nosso sistema também é muito antissindical, né? Da mesma forma que nós temos aí um racismo estrutural, nós temos uma antissindicalidade estrutural no Brasil, né? O judiciário não está lá, eu estava brincando, não está lá esperando que a gente vá lá e que eles nos deem uma liminar para que a gente faça greve. Não, bem ao contrário, né? Nós temos um judiciário muito conservador, né? Que mostrou a sua face, e talvez a pior face, em momentos muito recentes, né? Muito elitista, muito atravessado por classe, gênero, por tudo que e raça. Então, nós temos uma antissindicalidade muito presente, né? E isso se expressa nessa resistência de combate às práticas antissindicais. Então, tinha todo um capítulo aí no fórum sobre práticas antissindicais que é muito atual e que nós estamos tentando agora recuperar, digamos assim, como elemento importante para a discussão de fortalecimento, né? Bom, pode ir. Nós tivemos, então, o fórum também não produziu resultado prático, né? Ficou esse conjunto. Tudo que eu estou dizendo aqui foram questões que foram apresentadas, estão aí, né? Servem hoje para nós, numa discussão de reorganização normativa, inclusive, né? Mas elas não trouxeram um resultado prático. Nós não tivemos uma reordenação no período mais efusivo da democracia brasileira, digamos assim, tá? Que foi, em especial, logo ali depois da Constituição de 88, logo depois da eleição do primeiro governo Lula, enfim, em que você tinha um respiro democrático diferente. Nós, nesse próximo... Aí. Nós tivemos um período, especialmente nos 2 governos Lula e no primeiro Dilma, né, de muita participação ativa nos conselhos, Conselho Nacional do Trabalho e tal, com formulação de alguns projetos, com participação nos conselhos. Nós tivemos, em 2015, uma presença da OIT num apoio técnico para discutir custeio sindical, práticas antissindicais. Eram 5 temas ali, inclusive a discussão da terceirização. Na segunda reunião no Ministério do Trabalho, os empresários, a bancada empresarial detonou o GT, né? Com uma decisão administrativa do TST dizendo que não reveria a sua súmula sobre custeio sindical, que apontava, já naquela época, para a obrigatoriedade da
da adesão individual de não sócio para qualquer tipo de desconto, né? E, com isso, então, detonou o tal do grupo ad hoc e não foi adiante, né? Certamente, a questão empresarial não era a questão do custeio, eram essas outras questões, né? Em especial a questão da terceirização. E pode ir para o próximo. Nós tivemos uma lei de reconhecimento das centrais, essa sim foi um produto, digamos assim, que resultou do Fórum Nacional do Trabalho. E ela tem uns elementos que são importantes, porque as centrais sindicais elas não eram sequer reconhecidas como, digamos, como entidades políticas, com repercussão na vida sindical, né? E a lei ela passa a reconhecer a presença das centrais sindicais nos fóruns para os quais elas, inclusive, já vinham atuando, inclusive nos internacionais, né? E ela traz um elemento jurídico que nós não tínhamos no Brasil, que é o do reconhecimento, digamos assim, da maior representatividade como critério de exercício de prerrogativas sindicais, né? Então, nós temos hoje 10 centrais sindicais, mas 6 centrais sindicais que são aferidas no sistema de representatividade que está previsto na lei, né? Essa mesma lei diz que, né, o imposto sindical valeria até que uma lei, né, criasse a chamada contribuição negocial. Está lá no artigo 7º da Lei de Reconhecimento das Centrais. Essa lei também nunca veio, né? E nós tivemos, então, na sequência aí, pode passar, várias medidas normativas negativas. E elas foram se ampliando, tendo em vista o nosso conjuntura, que não é liberal, ela é neoliberal. Essa não é uma expressão... às vezes a gente fala tanto isso, que a gente banaliza, mas a gente tem que entender que é isso sim, e que isso é uma, como dizia a Thatcher, né? Ela captura corações e mentes, né? Porque ela nos desvia daquilo que é central para o sindicalismo, que é a possibilidade de construir solidariedade. Porque na subjetividade neoliberal, cada indivíduo concorre com o outro, na forma de empresa. Nós somos empresários de nós mesmos e concorremos com os nossos colegas, concorremos com as outras pessoas. É absolutamente contrária à ideia do que é uma função sindical, que é organizar a solidariedade. A solidariedade pressupõe eu abrir parte da minha liberdade individual em função de um coletivo, né? Isso se dá no nosso cotidiano e às vezes a gente nem percebe, né? E, digamos, isso atravessa o judiciário também. Então, o Supremo tem uma participação bastante ambígua nas suas decisões. Primeiro, ele tem sido muito importante para garantir o Estado democrático do ponto de vista das suas decisões de natureza política. Isso de um tempo para cá. Porque vamos lembrar que também nem foi todo esse tempo assim, né? Mas ele tem sido. Por outro lado, ele tem sido um agente neoliberal absolutamente eficiente para a liberdade econômica, porque ele inverteu o polo da Constituição de que a dignidade da pessoa e do trabalho ela é um componente que precede a liberdade econômica. Para os neoliberais e para boa parte do nosso judiciário, que capturou, que encarnou esse sujeito, não é? Nós somos felizes se nós estivermos inseridos numa atividade econômica. No voto do ministro Fux, em que trata da terceirização, é expresso para dizer que a nossa Constituição ela não adota um modelo e que o modelo da atividade econômica ele tem que ser livremente escolhido pelo empregador, pelo empreendedor, pela empresa, né? E há uma passagenzinha lá que diz, inclusive, que a empresa é dotada de direitos humanos, digamos, como pessoa jurídica, né? Numa inversão completa do que está na própria Constituição. Mas, digamos, essa é a leitura prevalecente do neoliberalismo que foi avassalador nos últimos 30 anos no Brasil e no mundo. As disputas que nós estamos vendo no Brasil e no mundo têm essa origem e têm essa necessidade. Então, a necessidade que se faz em relação ao Estado, diz assim, austeridade, teto de gastos,
E os sindicatos? Como é que a gente faz com os sindicatos? A gente não diz que eles vão acabar, a gente só corta as verbas dele, né? Corta as possibilidades de ação e atuação, diz que está valorizando a negociação coletiva, mas diz que acaba com a ultratividade, diz que um acordo pode prevalecer sobre a lei, o que nos coloca numa condição submissa em relação ao empregador ou ao sindicato patronal, porque uma das garantias do exercício da atividade é dizer assim, opa, nem que eu queira, eu não posso negociar essa questão porque tem uma lei que me impede de negociar. Às vezes eu não tenho força suficiente para barrar determinadas questões empresariais. Mas eu tinha lá uma regra legal e constitucional dizendo, opa, você não pode fazer isso, nem empresa, nem você. Agora pode tudo, né? Ou quase tudo, né? Havia um conjunto, antes da reforma trabalhista, de indução para a valorização da negociação, que era também dizer que determinados temas só podiam ser por negociação coletiva. Então, banco de horas, regulação de jornada. Isso nos empoderava para a negociação. O que fez a reforma trabalhista? Não, isso tudo pode ser feito até por contrato individual. Não precisa nem de negociação. O que fez a reforma trabalhista, além disso? Criou figuras jurídicas para fora do sistema, inclusive de representação sindical. O hipersuficiente, que não está nem sujeito a acordo de convenção coletiva, né? O intermitente, o autônomo exclusivo e a ampliação da terceirização. Então, os abalos na organização sindical, eles não vêm apenas do desenho do nosso sistema sindical. Ele vem também, aí você pode passar lá para um que tem um diagnóstico. Ele vem também, pode ir, dessa conjuntura, digamos, de re-regulação do sistema, pode ir, do nosso sistema, pode passar, aí, do nosso sistema jurídico como um todo, e nós chegamos aqui. Quer dizer, hoje, então, quando nós falamos em redesenhar o sistema sindical, nós temos que pensar sobre essa perspectiva. Primeiro, responder uma pergunta, né? Para que serve um sindicato? Para um neoliberal responderia para nós, ele não serve para nada, ou talvez ele sirva apenas para atrapalhar a liberdade econômica. Portanto, tudo que eu puder reduzi-lo do ponto de vista do seu espaço, tirar ele do jogo, inclusive, é melhor, né? E o que respondemos nós? Sindicatos é elemento central de qualquer democracia e de qualquer república, porque ele organiza a solidariedade para a aquisição de direitos. Portanto, eu tenho que voltar ao sindicato a colocar ele no jogo. E aí é que o projeto de valorização vem partindo dessas premissas. Primeiro, e aí eu vou concluir porque eu já passei aqui. Mas, primeiro, o que é voltar o sindicato para o jogo? Os sindicatos tiveram uma depreciação com a reforma, né? E a negociação coletiva também teve uma desvalorização, embora se dissesse que estava fazendo uma regulação para valorizá-la, né? Primeiro, o nosso sistema ficou altamente fragmentado. Então, é preciso induzir a que ele seja mais agregador. Nós temos aí sindicatos que foram constituídos pelo critério de especificidade e foram pulverizando ainda mais as categorias. Nós precisamos diminuir esse tipo de fragmentação, né? Nós tivemos uma série de contratos diferentes e cada um foi constituindo o seu sindicato. Então, o sindicato dos trabalhadores terceirizados. Isso é uma categoria? Né? Terceirizado é uma categoria? Né? Então, é preciso repensar esses espaços, e uma das questões que está sendo debatida é ter, no Conselho Nacional, uma Câmara de autorregulação para que as próprias entidades possam exercer o seu espaço de autorregulação. Isso é muito importante, porque hoje quem dita esse espaço é o Ministério do Trabalho sozinho, digamos. E nós vimos o que foi feito disso nos últimos 4 anos. Nós vamos reapropriar esse espaço. E, por fim, para encerrar, eu acho que nós temos um contexto parlamentar muito ruim. A votação, não sei o que, a votação do marco temporal, ela nos colocou frente a frente, com o que será a Câmara em matéria trabalhista
que toque nas questões centrais, né? Aquele é o nosso desafio. Como é que dos 155 nós conseguimos uma maioria? Porque eu não tenho dúvida de que todas as questões que eu estou falando aqui, terceirização, a questão da ultratividade, as questões centrais, digamos assim, que pode nos levar para um outro patamar de jogo, elas contarão com uma enorme resistência do Congresso, porque nós teremos, no máximo, de aceitação imediata, aquele número ali do marco temporal, e nós temos um conjunto de deputados e deputadas e de senadores e senadoras a conquistar ainda. E no Judiciário, idem. Eu acho que, especialmente no STF, o STF passou a ter um protagonismo grande, enorme, né, sobre as matérias trabalhistas e sindicais. Não tem espaço aqui para a gente detalhar, mas talvez a inflexão, digamos assim, mais próxima que nós estejamos vivendo é a do tema 935, que é o da contribuição assistencial, em que o Supremo pode rever, pela primeira vez, uma decisão em que ele próprio, há anos atrás, fixou de que era inconstitucional cobrança de não sócios sem autorização, para que ele fosse beneficiário de um acordo de uma convenção coletiva que todo mundo teve que fazer esforço para que fosse aplicado para ele. É o que eu estou falando da solidariedade. Coisas que parecem pequenas, mas isso estimula a pessoa a pensar nela e não no grupo, né? Isso cria uma subjetividade entre nós, né? De concorrer com os nossos colegas e parceiros. E também o Supremo antecipou algumas coisas da reforma trabalhista. Então, o Supremo ele é um agente, não só o Supremo, o Judiciário, ele é um agente também, né, desse jogo do neoliberalismo. Eu estava brincando aí com alguns, né? Não tem lá um juiz imparcial pensando, esperando que a gente vá lá e obtenha uma liminar. Não, nós contamos com uma resistência enorme. A mesma resistência nesses temas que você tem no Congresso Nacional, você tem também numa maioria no Judiciário trabalhista. Semana passada foram 2 decisões bastante complicadas, né? Uma da Cabify, em que o Supremo diz que não tem relação de emprego de plano e manda para a Justiça Comum, e a outra do ministro Toffoli, que manda suspender todas as execuções trabalhistas que envolvam a inclusão de empresa no caso de terceirização ou no caso de empresa inadimplente que não participou do processo. São inúmeros processos, porque você vai atrás de quem pode pagar. Isso é muito comum, né? E mandou suspender. Então, eu vou encerrar, agradecer e ficar à disposição das perguntas, porque eu acho que o tema é extremamente interessante, complexo, mas acho que a gente tem que ter uma boa compreensão da conjuntura que nós vivemos para que nós possamos, então, encontrar aí as chaves, né, as brechas de abertura para recuperar esse sentido de solidariedade que o sindicato, que é uma instituição tão importante que representa. Então, agradecendo de novo, desculpa o tempo.